Olá, irmãs, tudo bem? Como vocês estão? Vou compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo esses dias. O texto de base dessa devocional é Colossenses 3, de 1 a 10. Eu não vou ler para tentar não deixar o áudio tão longo, mas eu recomendo que vocês leiam. Esses dias, eu e o Vinícius, a gente estava assistindo uma série de ficção e em um certo momento apareceu uma cena inapropriada. Na hora a gente passou a cena e comentamos, que raiva, né? Tava indo tão bem, tava interessante a série. E aí agora a gente não vai poder indicar mais pra ninguém essa série. Aí no dia seguinte a gente parou e pensou, se a gente não pode indicar, então também não é boa pra gente assistir. E a gente decidiu parar de assistir. Pareceu até uma decisão difícil na hora, porque a série estava interessante, a gente tem curiosidade de saber o que vai acontecer, mas a gente entendeu que era o certo a fazer. Porque não é porque é uma ficção que nós não somos coniventes com as coisas erradas que nós vemos e que acabam entrando na nossa casa, mesmo que a gente saiba que é errado, né? Justamente porque a gente sabe que é errado, a gente não pode admitir isso, mesmo sendo um filme, uma coisa de ficção. E essa atitude de parar parece simples, mas muitas vezes eu sei que a nossa postura não é essa. Seja uma cena inapropriada, seja uma roda de amigos inapropriada, por exemplo, muitas vezes a gente deixa pra lá, porque, afinal de contas o filme é bom, então vale a pena passar um pano em certas cenas. Ou, aquela pessoa é tão bacana, né? Tirando que ela tá sempre bebendo e falando palavrão, mas eu vou fingir que eu não me incomodo com isso, para poder ter a companhia dela. E até que a gente passe a não se incomodar mais mesmo. Hoje em dia tem tanto lixo em tanto lugar, de tantas formas diferentes, que nós cristãos acabamos por relevar muita porcaria em troca de um pouco de entretenimento, em troca de uma amizade, de ser aceito até para não confrontar, né? Para não bater de frente, a gente vai ficar chato se a gente falar alguma coisa, então a gente acaba por relevar muita coisa e talvez nem mesmo nós nem mais percebamos mesmo essas coisinhas do dia a dia que não são certas, mas que a gente vai deixando passar e a gente nem mais percebe porque a gente já tá até acostumado, e isso não tá certo. A gente precisa dar um basta nessas coisas e ter essa atitude de tirar isso das nossas vidas. Na passagem as coisas a passagem fala que é pra gente procurar as coisas que são do alto e não as terrenas, né? Então as coisas terrenas, e o exemplo do texto traz várias, mas tem outras. O texto traz, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira, e tem várias outras. Essas coisas terrenas são como uma maré, e elas buscam entrar em nossos lares e nas nossas vidas por qualquer brechinha e qualquer artifício. E Deus nos chama a procurar as coisas do alto. Procurar pressupõe que não está na nossa cara, então é algo que a gente precisa ir atrás. E no texto a gente vê que Deus nos ensina a procurar as coisas do alto como? Fazendo morrer e abandonando as coisas terrenas na nossa vida. Então, procuramos as coisas do alto quando vamos contra a maré, contra o, entre aspas, normal, legal, politicamente correto. Por isso, naturalmente, demanda um esforço, uma ação consciente e proposital nossa, porque nós estamos indo contra aquilo que o mundo está cheio. E nisso, inclui abandonar as pequenas coisas do dia a dia, coisas frívolas que nós fazemos por hábito por muito tempo, como, por exemplo, aquela famosa novelinha de sempre, uma palavra de baixo calão, coisas que, entre aspas, todos fazem, mas que não são próprias de nós cristãos. E não é porque é comum, ou porque é uma coisinha pequenininha, ou porque eu faço isso sempre, que eu não preciso cortar isso da minha vida. Quanto mais saciados a gente tiver de tudo aquilo que é terreno, menos espaço vai ter no nosso estômago para o alimento espiritual. A gente não tem como estar cheio das duas coisas. Por isso que a passagem diz que para buscar as coisas do alto é também prestar atenção em nós e deixar de buscar e retirar de nossas vidas todas aquelas coisas terrenas que existirem, mesmo aquelas aparentemente pequenas.
E além dele nos recomendar a buscar, procurar, e também nos recomenda manter. Ele nos ensina a buscar as coisas do alto e a manter o pensamento nessas coisas do alto. Justamente porque é mais fácil nos deixar levar pela maré e porque muitas vezes falta exatamente isso na nossa caminhada com Cristo, constância. Ou seja, Deus sabe que para que tenhamos força de lutar contra as coisas terrenas, nós vamos precisar tornar o ato de buscar as coisas do alto um hábito, para que, mantendo nossos pensamentos nessas coisas, vamos deixando as terrenas e abandonando conscientemente, e elas também vão perdendo valor. Onde está nosso tesouro, está nosso coração. E a passagem acima, a base, ela diz que nós estamos escondidos em Deus. Então é nesse lugar, no alto, que nós devemos esconder o nosso tesouro. E é para isso que nós devemos dar valor e é isso que mais importa. Então, vamos, todas nós, com a força do Espírito Santo, criar bons hábitos e hábitos que nos levem para perto de Deus e que nos tornem exemplo dele aqui na Terra, atentos a qualquer coisa, por menor que seja, por mais inofensiva que pareça, que por acaso nos afaste desse lugar alto. Um beijo para vocês, Deus abençoe a todas.